Mas vamos que vamos. Vamos lá começar a nossa live preparatória para a segunda fase da OAB. E, gente, olha só. Eu escolhi passar para vocês, eu vou até partilhar aqui uma janela. Deixa eu abrir ela aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Eu resolvi tratar hoje na nossa aula a respeito da contestação. Né? Então, a nossa live de hoje, eu vou usar o PowerPoint como um quadro. Né? Então, ela será sobre contestação. Eu vou pedir que vocês abram os códigos de processo civil de vocês a partir do artigo 335. Né? Então, abram o Código de Processo Civil a partir do artigo 335, porque hoje a gente vai falar sobre contestação. E, povo, olha só, quando a gente fala de contestação, vocês têm que pensar que a contestação é a resposta do réu. Então, eu vou usar aqui o slide como quadro. Contestação, ela hoje é a resposta do réu. Resposta do réu. Ô, Gleidson, mas pelo amor de Deus, meu amigo, como assim resposta do réu? Ora, é uma resposta à petição inicial. Né? A petição inicial ela não tem esse nome à toa. Petição, pedido. Então, se alguém está pedindo, outra pessoa vai ter que responder aquele pedido. Então, a contestação é a resposta do réu. E, gente, por favor, mais uma vez, se não estiver aparecendo aí o meu quadro, né, que eu estou usando o PowerPoint como quadro, se não estiverem me ouvindo direito, se travar, me falem na hora, porque vocês não podem perder um segundo disso. Porque hoje eu vou dar dica preciosa sobre como fazer uma contestação na segunda fase da OAB. Né? E essa contestação eu tenho que me ligar que é a resposta do réu e que ela está prevista no CPC no artigo 335. Então eu vou colocar até como título aqui do nosso negócio que a contestação está prevista lá no artigo 335 do CPC. Agora, para a gente ir se pautando direitinho em como fazer a contestação, eu vou tratar ela como passos. O primeiro passo que eu preciso dar na contestação é o endereçamento. Né? Então, eu vou começar endereçando a contestação. Endereçamento. Gleidson, como assim endereçamento? Ô, queridão, você que vai fazer a prova da OAB, você já tem que saber que o endereçamento é para quem eu mando a contestação, para quem eu vou mandar. E o endereçamento dela é aquele que a prova lhe indica quem é. A prova ela já vai te indicar, ela já vai te dizer quem é que está recebendo aquela contestação. Normalmente, ela fala que... só um pouquinho, gente. Deu certo aqui o meu computador, tá tranquilo, o pessoal está recebendo. Né? Mas aqui já foi. Pode ir. Aí semana que vem a gente mexe com isso. Né? O pessoal da informática aqui vai tentar resolver o outro computador. Mas, de qualquer jeito, olha o que é que nós temos que pensar. A contestação ela precisa ser endereçada para aquele juiz que já está com o processo, que já recebeu a petição inicial, que vai já ali fazer a análise, fazer o julgamento da petição inicial. Então, o que eu sei? Se a minha petição inicial já foi distribuída para alguém, na hora de contestar, eu vou contestar para quem já está com ela. É ficar atento ao comando da questão. Na hora de fazer um endereçamento, eu vou endereçar ao juízo que já está com o processo. Normalmente não foge muito. Excelentíssimo senhor juiz de direito aí eu vou indicar qual é o local, vara cível da comarca de tal local. Então, o meu endereçamento ele vai ser basicamente esse. Ô, Gleidson, mas eu já estudei, eu já vi, eu já li, eu já vi na internet, eu já vi no ChatGPT, já vi no Gemini, eu já vi não sei em que lugar, que aqui a gente não pode mais usar juiz de direito, é para a gente falar excelentíssimo, nem usar o termo excelentíssimo, que a gente mandar o juízo de tal lugar. Ou, não faz isso. Pelo amor de Deus, não mandem a juízo de ninguém. Porque o endereçamento ele é enviado a um juiz de direito. Porque, gente, olha só, essa é uma explicação que vocês têm que ter na ponta da língua. Juízo é a atribuição de um juiz. É o que o juiz faz. Como é que você vai endereçar uma petição ao que o juiz faz? Você não pode endereçar a petição ao que o juiz faz. Você tem que mandar ao próprio juiz. Por esse motivo, que o nosso endereçamento é excelentíssimo senhor juiz de direito e aí você indica qual é a vara,
E aí você vai, Gleison, mas como que eu vou saber essa vara? Mais uma vez, isso vai estar no comando da questão da OAB. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vara civil, da comarca de... E aí você diz qual é a comarca que está vinculada ali ao julgamento daquele processo. Né? Comarca de Cocos, na Bahia, comarca de São Paulo, SP, aí você vai dizer qual é aquela comarca. Tá bom? Mas o endereçamento é essa regra. Não inventa. Se você colocar o juízo de tal lugar, menos 0,15 para você lá na sua prova da OAB. Então, não vamos perder ponto, vamos endereçar direitinho. Terminei de endereçar, e agora, Gleison, o que eu vou fazer? Agora, queridão, você vai fazer a qualificação. Qualificar é atribuir qualidades, é colocar as qualidades. Mas espera aí, eu tenho que fazer aquela qualificação completa de novo? Não, aqui a qualificação ela será resumida. Então vocês terão que qualificar, mas é uma forma resumida da qualificação. Como é que eu faço a qualificação resumida de alguém? Desse jeito, ó. Gleison Bonfim, devidamente qualificado nos autos. Então, a qualificação resumida, você vai usar o devidamente qualificado nos autos. Então, Gleison Bonfim, devidamente qualificado nos autos. Ô, Gleison, como é que eu vou saber que a pessoa foi devidamente qualificada nos autos? Aí não tem segredo. Se ele foi citado e está contestando, ele tem que ter sido devidamente qualificado nos autos. Ele tem que saber que ele foi qualificado. Afinal de contas, ele recebeu aquele processo, ele recebeu a citação, ele já sabe da existência do processo, logo, ele foi devidamente qualificado nos autos. Vai sem medo. Vai sem medo. Você pode escrever fulano de tal, devidamente qualificado nos autos. Aí eu me usei como exemplo. Gleison Bonfim, esse nome de homem bacana, gente boa, esperto, bonito. Para quem foi meu aluno há muitos anos atrás, né? Nessa magreza agora, olha que beleza, que homem. Então eu estou me usando como exemplo. Vocês vão colocar, então, o nome que estiver lá na peça. Lá na peça eles vão falar para vocês quem é a criatura que está devidamente qualificada nos autos. Mas vocês vão dizer, fulano de tal, devidamente qualificado nos autos. Terminei de dizer isso, o que é que eu vou fazer? Gleison Bonfim, devidamente qualificado nos autos, vem por intermédio de seu advogado perante Vossa Excelência apresentar, e aí a gente já tem um segredinho, gente. Olha só. Na hora da prova da OAB, vocês vão apresentar contestação, tá? Então, na hora da prova da OAB, vocês vão apresentar contestação. Ô, Gleison, eu não vou propor uma contestação? Não, ser humano. Você não vai propor uma contestação. Porque propor, e eu quero que vocês anotem isso aí. Anotem aí, povo, olha só. Propor petição inicial litigiosa. Daí você propõe alguma coisa. Propor, então, vou usar para petição inicial litigiosa. Apresentar é para quaisquer outras peças que forem produzidas durante o processo. Contestação, réplica. Então, se na tua prova da OAB cair uma contestação, você apresenta a contestação. Se na tua prova da OAB cair uma réplica, você apresenta a réplica. Entenda. Então, propor petição inicial litigiosa. Apresentar qualquer outra peça do meio do processo. Contestação, réplica. Onde mais que eu vou usar apresentar? Uso apresentar para petição inicial sem litígio. Gleison, litígio é treta, queridão. Então, assim, se teve treta, você tem que pensar o seguinte: petição inicial de processo com treta, propor. Petição inicial de processo sem treta, apresentar. Qualquer outra peça da fase de conhecimento, e aí eu tenho que ligar vocês aí, ó. Fase de conhecimento começou na petição inicial, acabou na sentença. Então, qualquer outra peça da fase de conhecimento também é apresentar. Recursos, povo. Interpor. Então, se eu for fazer um recurso, eu vou interpor o meu recurso. Então, gravem isso aí. Propor petição inicial litigiosa.
apresentar petição inicial sem litígio e qualquer outra peça da fase de conhecimento. Interpor para recursos. Né? Lembrando lá na hora, você pode colocar opor para embargos a execução, embargos de declaração, opor para embargos no geral. O embargos ela tem essa característica. Mas se for um embargo de declaração, por exemplo, que nunca caiu na segunda fase da OAB, mas se for um embargos, você também, como ele é um recurso, você pode interpor embargos de declaração. Então grava isso daí. Para mim, o básico, propor petição inicial litigiosa, apresentar petição inicial sem litígio e para todas as peças da fase de conhecimento. E interpor para todos os recursos. Vocês não tem como errar essa ideia que eu estou dando aí para vocês. Tá bom? Então, ó, apresentar contestação em face de. Agora a gente qualifica a outra parte. Kleber Gouveia. Também devidamente qualificado nos autos. Gleidson, como é que você sabe que o autor, que é o Kleber Gouveia, e aí a gente tem que entender, gente, ó, esse maluco aqui, ó, é o réu. O Gleidson aí no processo é o réu. O Kleber Gouveia é o autor. Como é que eu sei que o autor está devidamente qualificado nos autos na hora em que eu vou contestar? Uai, meu filho, foi ele que fez a petição inicial. Então, ele tem que estar devidamente qualificado nos autos. Se ele não se qualificou direito, aí o problema não é nosso. Né? Então, é importante a gente entender que tanto o autor quanto o réu estão devidamente qualificados nos autos, porque o réu ele foi citado, o autor foi quem fez a petição inicial. Então, estão devidamente qualificados nos autos. Tanto o autor quanto o réu. E aí, primeiro ponto que vocês têm... anota! Né? Se liga. Primeiro ponto importante para vocês se ligar. Se liga mesmo. Demais aqui agora. Se por um acaso você for contestar, e na hora em que você for contestar, for lhe dito que uma das informações da inicial está incorreta, por exemplo, vamos imaginar que o Gleidson Bonfim, que é o réu aí nesse processo, está com o seu CPF incorreto na petição inicial. Se você identificar isso, se tiver lá na questão essa informação, você tem que dizer o seguinte, ó, Gleidson Bonfim, devidamente qualificado nos autos, exceto por seu CPF, que é... E aí vocês colocam lá a qualificação correta dele. Tá bom? Então não tem problema fazer isso. Você pode fazer esse termo, esse adendo. Mas isso aqui é somente se a questão lhe falar na hora da prova da ordem, se a peça lhe falar, aí você vem e coloca esse exceto, que é bastante importante. Uma dica preciosa aí para vocês. Tá bom, gente? Então, ó, terminei de qualificar. Também devidamente qualificado nos autos. Pelas razões que passa a expor. Né? Então, nesse momento, qualifiquei o autor e qualifiquei o réu. E agora, eu sei que tem alguns de vocês que estão aí. Gleidson, quantas linhas que eu tenho que pular? Né? Eu estou vendo que você está escrevendo aí o negócio todo direto. Quantas linhas que eu tenho que pular? Deixa eu até arrumar meu óculos. Olha aqui para mim. Nenhuma. Você não pula linha, não pula. Esse negócio que eu vou pôr em itálico aqui também, você não escreve na sua petição inicial, tá? Isso aqui é só para a gente saber do que eu estou falando. Primeiro, não pula linha. Segundo, na contestação, na petição inicial, não tem sumário, não tem que você falar endereçamento, qualificação resumida. Isso daí é porque eu estou explicando para vocês, então eu estou usando para vocês saberem o que eu estou fazendo. Mas lá, na hora da prova da ordem, você vai começar aqui, ó. Você vai começar, excelentíssimo senhor juiz de direito, tarará. Não é na hora da qualificação aqui, você já vem, taca-lhe pau. Coloca, ó, Gleidson Bonfim, devidamente qualificado nos autos, né? Então, não é para pular a linha, não precisa escrever que você está fazendo o endereçamento, nem a qualificação. Gente, até aqui tá claro? Tem alguém que está aí sofrendo? Sem sofrimento, né? Direito civil é muito bom, muito fácil.
eu tenho certeza que não há sofrimento, porque uma matéria tão delícia dessas aqui não permite que vocês sofram. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, pode perguntar, né, que eu vou ir respondendo para vocês. Mas vamos lá. Terminei, então, de qualificar as partes. O que é que eu vou fazer? Narrativa dos fatos. Vou narrar a história. Gleitz, narrativa dos fatos? Sim, meu filho, minha filha. Você vai abrir um tópico e escrever dos fatos. E logo na linha de baixo, você vai começar a contar a sua versão da história. Uai, Gleitz, então é assim, é? Eu vou escrever dos fatos e na linha de baixo eu já vou começar a contar. Isso mesmo. Você terminou de escrever o tópico dos fatos e aí você vai fazer a narrativa dos fatos. Ah, e eu vi, Gleitz, um dia desses eu estava tendo uma aula pelo YouTube, né? Porque um dia... eu vou até desabafar, contar um caos que aconteceu na minha vida como professor. Gente, vocês estão reparando que eu estou cada vez mais careca, né? Puta merda, olha só isso aqui. Que carequice, Jesus. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho 42 anos de idade. Eu já sou um idosinho. E eu tenho um certo tempo dando aula, né? Faculdade de Direito, dando aula há um tempinho já. E uma vez, uma pessoa virou para mim em sala de aula e falou assim: Gleitz, sua aula é muito legal, eu gosto muito da tua aula, mas me indica aí uns vídeos no YouTube para eu assistir, para complementar a tua aula. Na hora que a pessoa falou isso, na hora eu falei assim: sai desse corpo demônio, porque isso não lhe pertence. Porque isso é obra do inimigo na vida daquela pessoa. Não tem videozinho no YouTube. Não fiquem assistindo essas coisas, porque no YouTube qualquer um pode postar qualquer coisa. Né? Pode ser que seja um professor com um robusto conhecimento jurídico, ou pode ser um aluno de primeiro semestre gravando videozinhos para fazer graça no YouTube. Então não tem vídeo no YouTube. Ficou na dúvida? Vai para livro. E aí um dia desses um aluno virou para mim e falou: Gleitz, eu estava vendo um videozinho no YouTube que o professor falou que na hora dos fatos na prova da OAB eu tinha que fazer ali uma versão resumida. Versão resumida não existe, meu filho. Não faz versão resumida. Na hora de narrar o fato na prova da OAB, você vai pegar o texto lá que está lá na prova da OAB e você vai escrever com as suas palavras. Porque o edital da prova da ordem proíbe que você copie trecho daquele texto. Então, você vai contar a sua versão. E qual é a sugestão que eu dou para vocês? Você vai ler o texto, vai falar, entendi. Lê, entende, tudinho, leu, beleza, entendeu? O que é a questão? E aí você vai escrever com as suas palavras. É a famosa paráfrase. Então, na hora de narrar os fatos, na hora de contar a versão do réu, vocês vão parafrasear e escrever com as suas próprias palavras. Agora, na hora que eu terminei de narrar os fatos, eu vou para os direitos. E aqui a coisa fica muito mais delicinha, muito mais interessante. Ó, chega arrepio de tão bom que é falar desses direitos aqui. Eu vou abrir um tópico falando dos direitos. E na linha abaixo, eu vou começar a escrever os seguintes direitos. Gente, olha só. Primeira coisa que eu tenho que ficar ligado na prova da OAB: gratuidade e justiça. Se por um acaso houver gratuidade e justiça, vocês vão fundamentar no artigo 98 e 99 do CPC e vão fazer essa gratuidade e justiça. Primeira coisa. Então, o examinador mencionou que o teu cliente é beneficiário da justiça gratuita, você coloca. Só que, prestem atenção em mim. Olha só, isso raríssimas vezes é cobrado na prova da ordem. Por quê? Porque ocupa muito espaço da prova. Então, para eles cobrarem gratuidade e justiça, eles vão ter que deixar de cobrar outra coisa que às vezes é mais importante para o advogado saber.
Então, o que acontece? Você fica ligado. E, pelo amor de Deus, quando isso é cobrado na prova da ordem, o examinador, no comando da questão, fala que a pessoa que está ali não tem condições de pagar as custas. A gratuidade de justiça, ela é cobrada de uma forma clara. Ela não é cobrada na entrelinhas. Uma vez uma criatura reprovou na prova da OAB e virou para mim e falou: "Ai, professor, reprovei na prova da OAB". Eu falei: "Por que, meu filho?" "Não, porque na hora que eu fui começar a prova, estava falando lá que o meu cliente ele estava em dificuldades financeiras. E aí eu fui abrir um tópico da gratuidade de justiça. E eu demorei fazendo esse tópico. Quando eu fui fazer o resto, tinha pouco tempo e eu não consegui terminar a peça. Porque eu demorei na gratuidade de justiça. E depois, quando eu fui ver o gabarito, quando eu fui ver o espelho de correção, lá não tinha gratuidade de justiça. E aí eu reprovei. O que eu fiz, gente? Eu olhei no fundo dos olhos dele e falei: bem feito. Muito bem feito. Você mereceu reprovar. Porque se a peça não fala que a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, você não põe. Afinal de contas, em dificuldade financeira, tirando o Gabriel, que está aí organizando a sala, e o Alberto, né, que são milionários, eles não precisam de dinheiro para nada, tirando eles, o resto da terra inteira está passando por dificuldade financeira. Então, se a questão diz que a pessoa está com dificuldade financeira, isso não quer dizer que você tem que falar, tem que presumir que aquela pessoa é beneficiária da justiça gratuita. Né? Não é uma presunção. Para colocar gratuidade de justiça tem que estar claro. A pessoa não consegue pagar as custas ou os honorários comerciais daquele processo. Tá bom? Mas se tiver, você abre o tópico. Depois disso, terminei de falar da gratuidade de justiça, se tiver, aí eu vou me preocupar com o que interessa. E o que interessa é, primeiro ponto, as prejudiciais de mérito. Oi, Yasmin. Prejudiciais de mérito é prescrição e decadência. Se por um acaso houver algum indício de que possa estar prescrito o direito do autor, você deverá abrir um tópico falando das prejudiciais de mérito e fala da prescrição e decadência. E, gente, pelo amor de Deus, eu chego e fico triste quando eu imagino a remota hipótese de vocês não saberem o que é prescrição. Eu vou até tomar uma dose de água, não tem cabimento. Não tem cabimento. A remota hipótese de vocês não saberem o que é prescrição e decadência me dá raiva. Me dá raiva. Vocês têm que saber o que é prescrição e decadência. Gente, olha só. Prescrição é a perda da pretensão jurisdicional pelo decurso do tempo. Nossa, Gleitz, você falou igual um professor de direito civil. Então vamos falar de um jeito fácil? Fácil. Eu vou dizer que um trem está prescrito quando você não pode mais usar o Poder Judiciário para resolver aquele BO. Tá bom? Prescreveu, você não pode mais usar o Poder Judiciário para resolver. Isso é prescrição. Eu não disse que você não pode mais resolver. Eu disse que você não pode mais usar o Poder Judiciário para resolver. Porque passou tempo demais. O Judiciário ficou disponível para você por um tempo, mas você não usou e agora passou tempo demais e o Judiciário não está mais disponível para você. Gente, isso é a prescrição. Você não pode mais usar o Judiciário para resolver, mas você ainda tem o direito. O direito ainda está com você, porque não decaiu. Na prescrição, você ainda tem direito, mas o que você não pode mais fazer é usar o Judiciário para resolver. Perda da pretensão judicial, ou seja, do uso do Poder Judiciário de forma eficaz. Por outro lado, a decadência, a decadência é a perda completa do direito. Na hora que eu digo que algo decaiu, quer dizer que você não tem direito nenhum sobre aquele assunto mais. Decaiu, já era, não existe mais. Tchau. Quando eu digo que uma matéria decaiu, quer dizer que aquela matéria sumiu.
Aí eu não estou falando que é o uso do Poder Judiciário. Eu estou falando que não existe mais aquele assunto. O direito não vê mais aquele assunto. Normalmente, na prática, o prazo decadencial e o prazo prescricional são iguais. São iguais. Normalmente, assim, na hora que decai, prescreve. Mas pode ser que não seja. E aí vocês têm que ficar atentos, porque a legislação civil, o Código Civil, no seu artigo 205, ele estabelece o prazo prescricional das coisas. Então, assim, na hora da prova da OAB, é importante eu estar atento ao prazo prescricional lá do artigo 205. A decadência ela é menos explorada na prova da ordem, porque a decadência ela nem sempre está na lei. Ela pode estar num contrato, por exemplo. Então, o que vocês têm que pensar? Decadência é contratual? Prescrição é legal? Normalmente, elas têm o mesmo prazo? Mas se não tiver, é bom eu ficar atento ali no artigo 205 do Código de Processo Civil. Para a prova da ordem, Gleides, qual é a dica? Prova da ordem, dica. Se por um acaso eles começarem a falar muito de datas, de prazos, de anos, coisa que está parecendo estranho, fique atento na prescrição. Fique atento. Normalmente, se eles mencionarem, hoje a gente está em 2026, se eles mencionarem alguma situação que ocorreu em 2021, 2022, e ficarem batendo nessa tecla, olha, o autor deu entrada na inicial 3 anos após, 5 anos após o fato. Se eles baterem nessa tecla, é porque possivelmente você está perante uma contestação que tenha que ter algo vinculado à prescrição. Tá bom? Então, se liguem, prejudiciais de mérito, prescrição e decadência. Terminei de falar das prejudiciais de mérito. Aí a gente vai falar daquele assunto que é uma delícia, que são as preliminares. Uau! Preliminares, Gleides. Artigo 337 do Código de Processo Civil. Ô, Iesbe, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Será o que é uma preliminar? Eu acho essa pergunta uma pergunta bastante capciosa. Porque aqueles mentes poluídas que estão aí do outro lado da telinha ficam já pensando, nossa, será do que o Gleidson vai falar? E eu vou falar daquilo que de fato é. Olha só, eu lembro que uma certa vez estava eu, na época de faculdade, eu entrei na faculdade muito novo, gente, eu tinha 16 anos. Eu tinha ali 16 para 17 anos, eu estava lá na faculdade estudando teoria geral do processo, né, e direito processual civil 1, quando eu comecei a rir sozinho dentro da biblioteca lá da faculdade. Comecei a rir sozinho. E eu comecei a rir por quê? Porque eu cheguei na definição da preliminar. Né? Eu não sou um robusto conhecedor de preliminares. Naquela época eu era menos ainda. Mas quando eu li, olha o que eu me deparei. Preliminares são aquilo que antecede o principal. Eu falei, caraca, esse doutrinador de processo civil, ele entende, ele manja das coisas. Porque quando ele fala que preliminar é aquilo que antecede o principal, eu captei. Só que ele foi mais além. Ele, definindo as preliminares, ele fez o seguinte comentário posterior. Ele disse o seguinte, olha só, gente, preste atenção, porque isso é direito. Não é esse pensamento pornográfico, bulinoso que está passando na sua cabeça. Ele foi lá e disse o seguinte, uma preliminar bem feita faz com que o principal seja desnecessário. Que maravilha, né? Isso, logicamente, eu estou falando de direito. Se você está pensando em outra coisa, você tem uma mente muito poluída. E na hora em que nós estamos fazendo a contestação, a gente trata das preliminares desse jeito. Eu vou entender que a preliminar ela antecede o principal. E o que é o principal no processo? O mérito. É óbvio que é o mérito, não é isso que você está pensando. O principal é o mérito. E quando a preliminar ela é bem feita, ela faz com que o juiz não julgue o mérito da causa. E é isso que você tem que decorar, o meu filho, minha filha, que está me ouvindo aí. Né? E alguém está até me ligando. Né? Só falar de preliminar, o povo começa a ligar para a gente. É terrível a vida. Né? Nada fácil. Deixa eu coisar aqui o meu telefone, porque ele está muito barulhento. Olha só. O que a gente tem que saber? As preliminares estão dispostas no artigo 337 do Código de Processo Civil.
337. E elas são situações que, se o juiz acata, ele não parte para o principal, que é o mérito. Elas fazem com que, ali, o juiz ele já possa extinguir o processo. Fiquem atentos, vocês estão fazendo prova da OAB. O que você vai fazer? Fez a contestação, você falou das prejudiciais de mérito, prescrição e decadência. Terminou de falar, viu lá que não tem prescrição, não tem decadência, você vai passar para preliminar. Você vai lembrar na hora da prova da OAB o seguinte, cara, o Gleidson falou que antes de ir para o mérito, que é o principal, que é a defesa principal, eu tenho que ficar atento naquilo que mais importa. Naquela dancinha importante, que é a preliminar. E o que é uma preliminar? Preliminar é aquilo que antecede o principal. E onde que elas estão? Artigo 337 do Código de Processo Civil. Olhei o 337, pensei no 337, e olha lá, ó, a preliminar passando ali atrás de mim, o professor Kleber, né, com todo esse robusto conhecimento, toda essa beleza que lhe é peculiar, né? Então, também entende tudo de preliminar, ele é o pai das preliminares, né? Então, ele veio aqui e nos dá nos agracia com toda essa beleza que lhe é peculiar. E aí, o que nós vamos fazer então, gente? Entendam. Abri o tópico da preliminar, coloquei as preliminares. Mas, Gleidson, como que eu vou descobrir que tem uma preliminar na prova da OAB? Olha, criatura, se liga. O examinador deixa isso bastante claro. Você vai dar uma olhada no artigo 337, você vai ver as hipóteses que são preliminares e vão olhar uma por uma delas lá no comando da tua questão. É fácil. Gente, olha só. Eu sou professor de processo civil, eu acho que antes de eu nascer eu já dava aula de processo civil. E quando a gente trata dessa matéria da gente, que é a matéria mais deliciosa da Terra, a gente tem que ter algo em mente, tem que pensar num negócio que está ali ululante na nossa vida. Olha só o que vocês têm que se ligar. Quando a gente fala de contestação, de petição inicial e réplica, que na próxima aula a gente vai debater nisso semana que vem, a gente tem modelo para fazer isso. O código ele vai dizer. Então, assim, você não precisa decorar as preliminares do artigo 337. Você precisa abrir o artigo 337 no dia do teu exame de ordem. E aí, agora, você já sabe que a contestação está lá no artigo 335. Então, você já está do lado do artigo. Você vai continuar lendo. Você vai continuar lendo, meu filho. E aí, você vai chegar lá no 337, você vai dar uma lida nos incisos que estão no 337 e ver se algum dos comandos daquela questão se encaixa ali. Se encaixou, você vai e abre o tópico das preliminares e vai trazer aquela preliminar que está lá. Tá bom? Bem fácil, fica a dica aí para vocês. Agora, o artigo 343, ele traz um negócio que quebra os meus alunos. Muitas vezes vocês ficam desesperados, que é a reconvenção. Isso aqui é... Ai, professor, eu nunca entendi isso. É porque eu tive aula contigo na época da graduação e eu não entendia o que era reconvenção. Reconvenção é um pedido que o réu vai fazer. O antigo Código de Processo Civil, o Código de 73, dizia que a reconvenção era um pedido apartado, que a gente fazia um procedimento diferenciado, mas com base na unificação que o Código atual trouxe, a reconvenção é um tópico dentro da contestação. E é um pedido que vocês têm que definir aí. Reconvenção é um pedido feito na contestação, fundamentado no mesmo fato que gerou a petição inicial, só que esse pedido agora é contra o autor. E algumas pessoas viram para mim e falam, Gleidson, então quando tem reconvenção é porque o autor virou réu? Cara, quando alguém me fala isso, a minha sincera vontade é de ir lá e esfregar a minha mão na cara da pessoa. Porque isso é uma ideia que o Satanás está colocando na vida dela. Não é, o autor não vira réu. Vocês não podem falar que o autor vira réu. Porque se você falar isso, você está se jogando uma praga. Na hora de montar a tua peça, você vai fazer uma confusão do diabo. Porque você chamou o autor de réu, aí você vai chamar o réu de quê? De autor? Aí o autor virou réu, o réu virou autor, e aí você confundiu tudo, misturou a história. Não faz isso. O réu faz a reconvenção aí na contestação. O autor faz o quê? Ele vai responder isso no momento dele. Você não precisa fazer confusão. Mas o que eu tenho que entender que é a reconvenção? É esse pedido fundamentado nos mesmos fatos da inicial. Vou até colocar aqui para ficar bem claro na mente de vocês. Fatos da inicial. Né? Então, se a questão da prova da OAB
se a questão da prova da OAB deixar nas entrelinhas que o réu tem um pedido para ser feito, que foi embasado no mesmo fato da inicial, você abre o tópico reconversão e taca-lhe pau, faz aí esse pedido. Bem fácil, isso aqui é bem fácil. Né? Então, o que a gente está falando? Olha só, nos direitos, na minha contestação, na prova da OAB, o que eu tenho que ficar ligado? Primeiro, gratuidade de justiça, eu me lembro um caso só que teve, então possivelmente não vai ter. Mas se tiver, você já sabe que está no 98, 99 do CPC. Segundo, prejudiciais de mérito, prescrição e decadência. A gente já viu a diferença, o que é a prescrição, o que é a decadência e quando é que eu tenho que ficar atento a isso na prova da OAB. Terceiro, preliminares. Aquele assunto delicioso que todo mundo ama, que é eu falar de situações que podem extinguir o processo antes do julgamento do mérito. Quarto ponto, reconvenção. E o que é essa tal dessa reconvenção? Pedido feito pelo réu, fundamentado nos mesmos fatos da inicial. Terminei de falar isso, Gleitz, aí eu vou para onde, meu amigo? Agora é ir para a galera, é correr para o abraço, é fazer o pedido de mérito. Ou a defesa principal do réu. Defesa principal. Ah, mas quando eu vou fazer essa defesa de mérito, essa defesa principal, eu vou fundamentar em quê? Presta atenção aqui em mim, pelo amor de Deus. Aí é a hora de você utilizar todo o seu robusto conhecimento jurídico. Agora é a hora de você brilhar no ataque do Cruz Maltino. Né? Você vai chegar, vestir a camisa e vai falar, agora é comigo. É a defesa de mérito, galera. Aí não tem para onde correr. Você vai pegar o que o autor está querendo na petição inicial. Ah, ele está querendo isso. Tá, então, por que ele não tem direito a isso que ele está querendo? Por conta desse assunto. E aí, é fechar e ir para o ataque. Né? Normalmente, nós temos o quê? E aí fica uma dica muito importante para vocês. Quando vocês forem fazer a prova da ordem, levem um vadimeco que seja, primeiro lugar, atualizado. Segundo lugar, qual é o vademecum bom, Gleidson, que eu vou levar para a prova da OAB? O vademecum bom é aquele que segue a mesma linha que você sempre teve na época que você estava fazendo faculdade. Né? Então, eu uso o da Saraiva. Então, você sempre teve o da Saraiva. Aí, no dia da prova da OAB, uma semana antes, você compra um da Riedel. Ô, animal, não faz isso. Não faz, porque é burrice. Né? Porque se você compra de uma outra editora, você não vai ter tempo de aprender a usar aquele vadimeco. Ah, mas me falaram que é melhor. Sim, mas não adianta nada você ter um vadimeco que é melhor do que o que você estava acostumado, se você não sabe usar. Você tem uma ferramenta melhor que você não sabe usar. Não adianta. Então, qual é o vadimeco que você vai comprar? O mesmo que você sempre teve. Você vai comprar uma versão mais atual. Agora, Gleidson, tem muito tempo ainda para a prova. Ainda tem tempo, ainda dá para eu me preparar. Né? Eu vou conseguir ali explorar a ferramenta melhor, que é o novo vadimeco. Se for esse o seu caso, qual é o vadimeco que eu te indico comprar? Eu te indico comprar aquele vadimeco, nossa, uma muriçoca aqui, que a bicha tá gorda. Eu te indico comprar aquele vadimeco que tenha a melhor remissão legislativa possível. Nossa, que beleza, vou anotar aqui, remissão legislativa. O que é isso, Gleidson? Ele tem que ir te mandando ir para as leis, entendeu? Então, por exemplo, você identificou na sua prova da OAB que o assunto é uma ação reparatória por dano material. É isso, você vai ter que fazer dano material. Batida de carro, sei lá, dano material, qualquer coisa. E aí você identificou isso. Sabe o que você vai começar a fazer na hora de montar a sua peça? Você vai abrir a Constituição. Nossa, a Constituição... meu amigo, é a Constituição. Você vai procurar dano material lá na Constituição. Você vai procurar lá. Sabe por quê? Porque você vai montar uma estrutura em forma de pirâmide, onde a base da tua pirâmide é a Constituição. Você vai para a lei mais genérica, que é a Constituição, fechando na lei mais específica, que no nosso caso de direito civil é o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que são muito explorados na prova da ordem. Mas eu começo na Constituição. E aí, qual é o vadimeco bom? É aquele que, falou de dano moral, você abriu no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, ele tem que te mandar para lá. Na hora que você abrir o inciso 10º, ele vai ter lá embaixo. Vide, artigo 196, combinado com 927 do Código Civil. Esse é o vadimeco bom.
Por quê? Porque ele te deu a base constitucional, que foi o primeiro que você abriu, mas ele te remeteu à legislação civil, que é referente. Está entendendo? Olha aí por que ele é bom. Porque ele vai estar construindo com você a resposta da tua questão. Se for uma questão de direito tributário, ele vai estar lá. Você abriu lá na parte tributária da Constituição. Ele vai falar, vide artigos tais do Código Tributário. O Código Tributário é muito curto, mas ele vai te remetendo às legislações específicas do ICMS, da lei que você achar que vai tratar lá do tributo. Né? Então, isso vai servir para tudo. Se falou de relação de consumo, ele vai falar, vide artigo tal do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o vadimeco bom. Então, o vademecum bom, primeiro, qual é o vademecum bom? É aquele que você já está acostumado a utilizar. Segundo, Gleidson, vou ter tempo para aprender a usar um vademecum, né? E aí pode ser qualquer um. O que você me indica? Aquele que você abre e faz a melhor remissão à legislação que você precisa. E aí, gente, prestem atenção. Você precisa ter um vademecum genérico, que é aquele que trata de tudo, aquele grossão, vademecum grande, e você precisa ter um vademecum específico. Porque a prova da ordem, às vezes, não é comum, mas às vezes ela faz questões contextualizadas, onde ela utiliza ali um pouquinho de uma outra área que não é de direito civil. Direito tributário, por exemplo, né? Direito constitucional. Então, o que você tem? Você tem o vademecum cível, que é o nosso, da matéria mais linda do direito, mais bonitinha. Você tem lá o vademecum cível, mas você também tem o vademecum grande, que trata de todos os assuntos. Né? E aí, quando você junta os dois, você consegue responder qualquer questão da prova da ordem. Tá bom? Então, dica aí na compra do vademecum. Ô, Gleidson, mas você está falando do mérito, da defesa de mérito. Primeiro lugar, eu não sei o que é mérito, Gleidson, pelo amor de Deus. Ou, mérito ou objeto da ação. É o pedido principal. É o que o autor quer com o processo. Você identificou o que o autor quer, mas você está pelo réu, ô filhão, ô filhona. Então, você identificou que o autor está querendo alguma coisa ali. O mérito é esse. Mas você está pela outra parte. Agora você vai construir a contratese, o contra-ataque. O autor está pedindo uma coisa, agora você vai pensar o outro lado. E aí vai responder o autor. Isso é a defesa de mérito. Então, como que eu vou construir essa defesa? Primeiro, Constituição Federal. Depois, Código Civil. Ou Código de Defesa do Consumidor. Ou qualquer legislação específica que você achar. E aí fica uma outra dica que eu quero puxar para o Código de Defesa do Consumidor e para o Código Civil. Não é raro cair na prova da OAB questões de consumo na peça. Não é raro. Se você identificou que o seu caso é um caso de direito do consumidor, o Código Civil vai ser só a ponte para você começar a falar da relação de consumo. Você não vai fundamentar a sua defesa no Código Civil, porque ele não vai responder. Você vai perder ponto. Você tem que usar os artigos da lei consumerista. E é muito comum o Código de Defesa do Consumidor ser utilizado na peça da OAB. Não em contestação. Né? Se for cair uma contestação, e eu vou exercer a minha função de pai de NAC. Né? Eu sou médium, eu leio mentes. Né? Quem tem aula comigo, eu consigo na hora ler a mente de vocês. Né? E aí, agora eu vou exercer a minha questão mediúnica. Qual é a minha questão mediúnica? Se cair uma contestação, vai ser uma ação possessória, vai ser direito das coisas. Né? Então, se for contestação, eu aposto que será direito das coisas. Aposto, isso é um entendimento meu. Gleidson, por que você aposta? Não sei, porque Jesus tocou no meu coração e me disse isso e eu acho que é isso. Pronto. Agora, se for petição inicial, se vocês forem fazer uma inicial na prova da AB, se liguem com o direito do consumidor. Se liga. Petição inicial é delícia para ter direito do consumidor. Muito comum. Então, fiquem muito atentos. Caiu uma petição inicial na área civil, dá uma olhadinha no Código de Defesa do Consumidor, porque ele costuma derramar lá. E aí, assim, às vezes eu vejo o aluno perdendo ponto, porque em vez de mencionar o Código de Defesa do Consumidor, fica ali no Código Civil e trata o Código Civil inteiro e passa a prova da OAB todinha lendo o Código Civil e esquece do Código de Defesa do Consumidor.
E é tudo que o examinador quer, porque ele vai lá e, vá punir você. Então, não seja vapeado na prova da OAB. Se for petição inicial, presta atenção no Código de Defesa do Consumidor. Contestação, meu palpite, é que seria uma possessória, uma contestação de uma possessória. Não é que é bem tranquilo também. O que nós temos que ficar atentos é que no mérito é a hora da gente brilhar no ataque do Vasco, e aí a gente coloca a Constituição Federal, a legislação mais específica, e monta a nossa defesa principal. Ô Gleidson, e quando eu termino de fazer essa defesa principal, o que eu vou fazer? O que é o próximo passo? O próximo passo, proforme, são os pedidos. E, povo, se liguem. Se liguem. Ó, o hashtag fica a dica do dia. Contestação não é lugar de pedir. Não é lugar de pedir. Você não vai ficar pedindo na contestação. Você está se defendendo. Mas ainda assim existem alguns pedidos que são básicos. Existem pedidos básicos. O primeiro pedido básico, o indeferimento da petição inicial. Primeiro pedido básico. Então aí eu já vou seguir para um pedido que é bastante básico, o indeferimento da inicial. Segundo pedido básico, eu coloquei ali gratuidade de justiça, o deferimento da gratuidade de justiça, né? Terceiro pedido que é básico, que a gente vai fazer, que eu já expliquei aqui hoje para vocês, a reconvenção, o deferimento da reconvenção, se houver. Então, alguns pedidos vão estar na contestação. Por conta disso, a gente monta o tópico dos pedidos na contestação. Simples assim. E aí, quando a gente faz esse tópico, é um tópico mesmo, eu vou abrir o tópico dos pedidos. E na linha abaixo, e gente, mais uma vez, não pula a linha. Ai, professor, mas eu acho feio. Ô, meu amigo, você também é feio e ninguém fica te pulando no meio da rua. Então, não pula a linha. Não deixo. Se você reprovar na prova da OAB, porque você pulou linha e não deu espaço para você terminar a peça, não me conta. Porque senão eu vou na igreja e vou pedir oração por você. Para que você reprove pelo menos 5 vezes seguidas na prova da OAB. Porque isso é uma burrice. Não reprova porque pula a linha. Teve uma menina que uma vez ela me falou isso, a minha vontade foi de sentar a mão na cara dela. Como é que você reprova porque pulou linha? Você pode reprovar por qualquer motivo, mas porque faltou linha é o cúmulo. É o cúmulo. Não reprova por esse motivo. Esse motivo é inaceitável. Ai, professor, só na área civil, na área tributária, na área empresarial, né, constitucional, administrativo. Aquelas outras áreas eu nem vou comentar porque eu acho ridículo, né? Penal, trabalhista, isso aí nem é área escolhível na prova da OAB. Isso é ridículo. Mas nessas 5 áreas que são importantes, você não pode reprovar em nenhuma área da prova da OAB porque pulou linha. Porque isso é coisa de idiota, não é coisa de aluno do IESB, que é uma faculdade com grande renome e que forma só gente com altíssimo saber jurídico aqui no Distrito Federal. Tá bom? Então, os pedidos. Eu abro o tópico dos pedidos. Na linha abaixo, eu vou já meter aquela frase que todo mundo ama. Ante o exposto requer. Dois pontos. E agora é a hora de arrochar, ué. Vou fazer um por um dos meus pedidos. E, gente, atenção. Você vai pedir o que você expôs lá nos seus direitos. Pedir o exposto nos direitos. Eu vou abrir um. Pedido número 1. O deferimento da gratuidade de justiça. Pedido número 2. O acolhimento das prejudiciais de mérito. Prescrição e decadência. Aí você vai pedir o acolhimento da prescrição, o acolhimento da decadência, né? Gleidson, eu preciso refazer tudo. Não, meu amigo. Você não precisa escrever de novo os direitos que você já escreveu nos direitos. Você vai só pedir, entendeu? Então, se você fundamentou nos direitos, você pede nos pedidos. Depois, as preliminares. Se tiver uma preliminar de litispendência, você vai lá e coloca. Eu usei uma. Litispendência é uma preliminar que é muito explorada em contestação na OAB. Outra, coisa julgada, é outra preliminar que é muito explorada em contestação da OAB. Então, se liga nessas duas. Se tiver alguma delas, você vai lá. O acolhimento da preliminar de coisa julgada. Né? Então, você já fundamentou. Depois, o deferimento da reconvenção. Na prática, gente, olhem aí a ordem do que eu fiz. É só seguir essa ordem.
E não se esquecer do pedido principal, que é o indeferimento da petição inicial por conta do mérito. E aí é a sua defesa principal. É seguir esse caminho. Então a gente vai pedir todos os pedidos que eu expus nos direitos, todos, um a um. Pá, 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 pá. Terminei de falar o indeferimento da petição inicial no seu mérito, haja vista que o autor não tem o direito por ele perseguido. Bem tranquilo. Coisa que qualquer um faz, qualquer um pensa. E aí eu faço esses pedidos e termino os pedidos. E agora, uma dica. Sabe aquela dica? Aquela, né? Que só gente especial dá. Existe a possibilidade de, quando você está pedindo, e é péssimo isso, gente. Eu vou falar por conta própria mesmo. Eu advogo já há muito tempo, já estou velho, eu já estou precisando me aposentar. Como eu disse para vocês, estou cada vez mais careca, cheio de cabelo branco na barba. Que coisa horrorosa. Mas, às vezes, quando você termina de fazer a sua petição, termina de fazer a sua contestação, você lembra de um negócio que você esqueceu. E isso na prova da OAB, meu amigo, minha amiga, dá vontade de chorar. Eu não vou falar para você não chorar. Eu não vou falar, porque chorar faz bem, né? Eu acho bonitinho quando meus alunos choram, é divertido. Mas para a prova da OAB é meio problemático. Você terminou de fazer, você falou, caraca, esqueci a gratuidade de justiça, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer? Você vai usar a seguinte expressão. Terminou de montar a peça e viu que faltou um treco lá, você escreve a expressão em tempo. E vai lá e escreve e discorre sobre o que você esqueceu. E faz a fundamentação. Então, por exemplo, você esqueceu da gratuidade de justiça. Aí você coloca lá, em tempo, o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Aí você vai fundamentar direitinho. Você coloca tudo. Por quê? Porque você pode até perder ponto por conta da forma da prova. Mas forma tira 0,15, é muito pouquinho, 0,05, 0,1, é muito pouco. Você pode até perder ponto por conta da forma, mas você não perde por conta de ter esquecido uma fundamentação obrigatória. Tá bom? Então, esqueceu algum tópico, esqueceu de colocar alguma coisa na contestação, na petição inicial, em tempo, lá no final. E aí você discorre, explica, fala o que era, faz a fundamentação. Então, o que foi esquecido, você fundamenta. Tá bom? Então, o que foi esquecido, você vai lá e faz a fundamentação. Não deixa passar. Ai, Gleitz, é porque eu tinha esquecido e aí eu já tinha finalizado. E aí eu deixei. Deixa de ser doido. Não faz isso. Se você esqueceu, você fundamenta e usa o termo em tempo aí. Tá bom? Terminei de fazer isso. Como é que eu fecho a minha peça, Gleitz? Então, ante o exposto requer, fiz os pedidos. O último dos meus pedidos vai ser a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários. Depois, protesta provar o alegado por todas as provas em direito admitido. E aí, agora a gente vai fechar a nossa contestation. E como é que vai ser esse fechamento aí, Gleitson? Assim, meu povo. Só uma dica. Em alguns casos, quando cai contestação, eu já vi 2 vezes, mas isso nem era a FGV que estava fazendo, né? Já tem mais tempo. Em alguns casos, quando cai contestação, eles colocam erro no valor da causa da petição inicial. Então, quanto ao valor da causa, fiquem atentos no artigo, valor da causa, artigo 292 do Código de Processo Civil. Então, dá uma conferida. Né? Na contestação, vocês não colocam, dá-se a causa o valor de. Não é isso.
Se na petição inicial o valor da causa foi errado, você tem que abrir um tópico na contestação para falar, olha, o valor da causa da petição inicial está errado. E aí você vai, traz aí qual seria o valor da causa. Então se liga, artigo 292 do CPC. E aí na hora do fechamento, que é para encerrar, aí é mole, galera. Aí, ó, aí é hora de correr pro abraço. O encerramento é, nestes termos, pede-se deferimento. Local e a data. Isso daqui por extenso. Nome do advogado. Desse jeito. Número da OAB. Vocês vão escrever desse jeito, que eu acabei de colocar aqui. Gleidson, e a assinatura? A assinatura é digital. Se você escrever lá, nome do advogado, número da OAB, você resolveu o teu BO. Tá bom? Então, desse jeito. Ai, Gleidson, é porque o Kleber passa para mim no estágio que eu tenho que colocar o minha matrícula aqui como número da OAB. Né? O Kleber, ele me falou que pede para vocês colocarem a matrícula como número da OAB. E aí, não faz isso no dia da prova. Né? Não, imagina. Um de vocês me encontra por aí, né? Sei lá, fazendo as nossas coisinhas. E aí vocês me encontram e falam assim, Gleidson, eu fui reprovado na OAB porque eu tinha tanto o costume de, no nome do advogado, colocar o meu nome, e no número da OAB, na aula do Kleber, eu colocava a matrícula, que eu fui lá e escrevi a minha matrícula e meu nome na prova da OAB. Se você reprovar por causa disso daí, de novo, vou pedir oração na igreja para você reprovar o teu demais. Então, decora com nome do advogado, número da OAB. E depois disso, me liga e me chama para o churrasco, que é certeza de aprovação. Tá bom? Gente, prazerzão ter estado com vocês. Um beijo, um abraço para todo mundo. Gabriel, valeu. Eu não sei se é o Gabriel ou se é o Alberto, eu acho que é o Gabriel que está aí. Um abração para tu também. Albertão, se for você, um abraço para você também. A gente se vê por aí. E semana que vem, réplica. Avisa para aquele monte de gente que vocês conhecem para estar presente aí na semana que vem, porque a aula vai ser top. Se contestação foi boa, réplica é 10 vezes melhor. Valeu, gente. Tchau, tchau.